Uma quadrilha foi presa em Goiânia suspeita de clonar placas de veículos. Em poder do grupo estavam 3 veículos roubados. Estes 5 jovens, 4 homens e uma mulher, foram presos pelo Grupo Especial da Polícia Militar, o GRAER, em um sobrado alugado na capital, onde adulteravam a placa e o lacre de veículos roubados. A quadrilha é do Mato Grosso e vinha para Goiânia com os documentos e as placas prontos para a adulteração. Todos são oriundos do Mato Grosso, das cidades de Cuiabá e Tangará da Serra. Eles já faziam contato aqui via telefone com parte de quadrilha especializada em roubo de veículos, já encomendavam os modelos, né? Sempre veículos de luxo. Todos os 5 veículos de luxo, um Voyage, um Audi A4, 2 Jetas e um Honda Civic, encontrados com a quadrilha, foram roubados em Goiânia por outros bandidos que serão investigados. Eles chegaram a indicar alguns nomes, né? Nós vamos estar repassando para a Polícia Civil para que dê continuidade às diligências. De acordo com a polícia, todos os presos já possuem passagem e no Mato Grosso vendiam ou trocavam os veículos por drogas. Todos têm passagem por receptação, furto e roubo a residências. Um jovem de 18 anos matou a ex-namorada e um amigo dela em Itapuranga. Segundo a Polícia Civil, Kemily Adriele Maia Freire, de 13 anos, e Eduardo de Camargo Oliveira, de 22, foram mortos quando saíam de um grupo de oração junto com um casal na noite de segunda-feira. O suspeito está foragido e é procurado pela polícia. De acordo com a delegada de Itapuranga, Giovana Sass Piloto, o suspeito e a vítima namoraram por 3 meses e se separaram recentemente. Mas o jovem não teria aceitado o rompimento. O rapaz acreditava que Eduardo seria o novo namorado da ex e, com ciúmes, teria matado os dois. Pesquisa realizada pelo PROCON de Aparecida de Goiânia mostra que o número de reclamações do órgão no ano passado quase dobrou em relação ao mesmo período de 2012. Os segmentos que originaram maior demanda foram as áreas de telefonia, móvel e finanças. O levantamento apontou um crescimento recorde nas reclamações realizadas pelos aparecidenses. O serviço de telefonia móvel liderou o ranking das reclamações registradas, com 34,21% do total. Os bancos e instituições financeiras ficaram na segunda colocação, com 21,53%, seguido das lojas com vendas a varejo, que ficou em terceiro lugar com 18,33% do total de reclamações. Para o presidente do PROCON, algumas ações foram importantes para esse crescimento. Eu classifico isso como, em primeiro lugar, o conhecimento que nós temos levado do consumidor, dos direitos que ele tem, o Código do Consumidor. E também a preparação dos funcionários. À medida que o funcionário vai sendo preparado, mais bem preparado para atender melhor o consumidor, isso tem tido uma influência muito grande, tá? E também o modelo de gestão que nós estamos empregando aqui, de maneira bastante conciliatória, no sentido de atender cada dia mais o consumidor. Roseli teve problemas com uma instituição financeira e com a operadora de telefonia fixa. Após tentar resolver os problemas junto às empresas sem sucesso, ela resolveu procurar o PROCON. Vim também recorrer ao PROCON porque já tinham resolvido a primeira questão, então eles também me ajudaram na segunda questão, que era a parte do telefone indevido que tinha colocado na minha conta. Me fizeram 3 cobranças, né, em valores até alto. E quando chegou a terceira, já era uma carta do SPC Serasa. Aí eu vim até o PROCON para eles me atenderem para resolver a situação, né? E esse crescimento reflete que o consumidor está cada vez mais atento quanto aos seus direitos. No ano passado, o PROCON Aparecida saiu às ruas e levou informação à população visando conscientizá-la quanto aos seus direitos. Além da fiscalização externa, nós temos 2 equipes de fiscalização externa, nós também temos feito PROCON itinerante, indo às praças, colocando uma tenda, procurando o consumidor, para que ele tome consciência dos direitos que tem. O Brasil é campeão mundial na incidência de raios. Por ano, aproximadamente 50 milhões de descargas atmosféricas atingem o território brasileiro, deixando 130 mortos e 500 feridos. A última segunda-feira, uma turista morreu após ser atingida por um raio na região do Guarujá, no litoral de São Paulo. E para saber mais informações sobre esse assunto, eu converso agora com o engenheiro elétrico Jovanilson Faleiro. Jovanilson, boa noite, é um prazer tê-lo aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, Sadmar. Nós que agradecemos a presença mais uma vez. Pois é, Jovanilson, como que nós podemos proceder
para ficarmos mais seguros, tanto dentro quanto fora de casa? Hoje a incidência do raio, como você bem pontuou, o Brasil é campeão, é numa faixa de 50 a 100 milhões de raios. E nós não prevemos aonde ele vai cair. Então, algumas medidas básicas de segurança têm de ser adotadas, são princípios contínuos, né? Então, por exemplo, se você está numa área aberta, jamais se refugiar debaixo de uma árvore. Se você está dentro de um ambiente fechado, jamais ficar próximo a aparelhos elétricos, jamais usar um telefone com fio. O pessoal fala, e o telefone celular? Pode? Pode, porque o telefone celular não tem nenhuma conexão física para poder conduzir uma corrente elétrica. Isso vem lá da rede de fora? Exatamente, você pode passar. Tanto que você pode ter um problema de queima de aparelhos através do cabeamento da sua TV a cabo. Você às vezes faz aquela proteção de desligar todos os seus equipamentos de tomada, mas não desconecta o cabeamento da TV a cabo. Resultado, o raio por uma indução pode vir por esse cabeamento e acabar queimando seus aparelhos. Então aquele cabo coaxial que é ligado atrás da televisão, mesmo com o aparelho desligado, ele pode queimar o aparelho? Pode conduzir uma corrente suficiente para queimar. No caso do cabo coaxial, aquele cabo branco, né, muito popular nas antenas, no caso da antena externa, VHF ou HF, é possível também que o raio entre na antena de alguma forma e exatamente em cima daquela antena. Então, o ponto certo do raio não tem como você precisar. Basta ele ter uma condição daquele momento do ar para ele romper o dielétrico. Romper o dielétrico, ele vai cair. E você tem de calcular que é uma corrente numa faixa aí de 40 a 50 kA. Considerando que com 0,5 mA uma pessoa já pode ter um princípio de parada cardíaca. Então você imagina a intensidade aí para a gente ter uma noção do risco real. Pode matar, assim, fulminantemente? Fulminantemente. O caso específico que nós tivemos, infelizmente, foi uma combinação da queda do raio com um local de água, que é um bom condutor de eletricidade. E, infelizmente, aquela turista veio a falecer. Quem estiver nesse momento e nos assistindo, então, em Caldas Novas, nas cidades que tem rios, é importante então ficar ligado. Se tiver começar a relampear, é bom sair da água e ficar distante. Exatamente. Porque quanto mais você se distanciar de possíveis condutores de eletricidade, mais seguro você vai estar. Dentro de casa, então, Jovanilson, a gente pode falar que é mais seguro do que fora de casa? Com certeza. Desde que você não, no momento da chuva e da incidência de raios, você não esteja próximo a nenhum equipamento elétrico, né? Porque você pode acabar tendo, por uma indução, um choque elétrico. Vamos aproveitar aqui e tentar quebrar alguns mitos ou não. O espelho, ficar em frente do espelho no momento dos relâmpagos, pode trazer o choque? Não. Isso aí é uma crendice antiga por causa da luminosidade do raio. Então, o pessoal antigo, por causa daquela luminosidade no espelho, acreditava que aquilo lá poderia ser atraído pelo raio, mas basicamente não tem nenhum risco. Então já quebramos o mito aqui com relação a isso. Outra questão, deitar é uma forma segura de evitar essa radiação? Não, muito pelo contrário. Porque a hora que você deita, você está estendendo seu corpo naquela superfície que pode estar conduzindo uma corrente da descarga. Então, o correto, se você for fazer, é você agachar, tentar ficar numa posição mais baixa e só. E com os pés juntos, jamais com o pé separado. Então, é aquela posição meio de cócoras, né? Que você agacha, põe a mão na cabeça e espera aquela situação passar. Estar dentro de veículos automotores é mais seguro enquanto você está lá dentro. Então, se houve uma descarga e você estava dentro de um carro, dê pelo menos 3 minutos para aquela descarga atmosférica que atingiu o seu carro dissipar-se, porque como você tem um pneu que é borracha, então aquela descarga num primeiro momento vai ficar na superfície do carro. Então, a hora que você movimentar o carro, ela vai se dissipar e você pode sair tranquilamente sem nenhum risco. Giovanilson, nosso tempo estourou, mas rapidamente, já que a água é o condutor de energia, tomar banho no chuveiro pode trazer o choque? Se houver uma condução, pode sim. São situações muito pontuais que a gente viu, mas pode ocorrer sim. Muito bem, nós conversamos com o engenheiro elétrico Giovanilson Faleiro, falando sobre
as questões do raio, já que nosso país continental atrai uma grande quantidade de descargas elétricas. Obrigado pelas informações, uma boa noite para você. Igualmente, boa noite, bom trabalho. E veja a seguir, começa período de renovação e recadastramento do Passe Livre Estudantil. Continue conosco, o Jornal da Fonte volta já. Estamos de volta com o Jornal da Fonte. Começou nesta quarta-feira o período de renovação e recadastramento do Passe Livre Estudantil. Os beneficiados pelo programa devem procurar uma unidade do VaptVupt de Goiânia para solicitar o serviço até o dia 7 de março. O Passe Livre Estudantil, com estudantes que fizeram o cadastro, mas ainda não foram contemplados, também devem se recadastrar no VaptVupt. Os pneus estão em terceiro lugar na lista de objetos que mais criam o mosquito da dengue. Por isso, a Secretaria Municipal de Aparecida de Goiânia promove uma força-tarefa para deixar as ruas e lotes baldios do município livres dos pneus. No primeiro dia da ação, aproximadamente 7.000 pneus foram retirados de ruas e lotes baldios de Aparecida de Goiânia. A expectativa da Coordenação de Vigilância em Saúde do município é que mais de 12.000 pneus sejam coletados até a próxima sexta-feira. Os objetos espalhados são o terceiro maior criadouro do mosquito transmissor da dengue em Aparecida. A gente está recolhendo em borracharias, terrenos vagos, onde as pessoas descartam, né, de forma inadequada. E em todas as ruas, a gente está percorrendo todas as ruas do município em busca desses pneus. Os pneus recolhidos estão sendo levados para o Centro de Cultura de Aparecida de Goiânia e depois serão encaminhados para uma fábrica de reciclagem. Importante que a população nos ajude e não deixe e nem descarte esse material de forma inadequada nos terrenos vagos e nem nas ruas. Dê o descarte final correto para que a gente evite aí o criador do mosquito da dengue. Em 5 de outubro de 2014, os brasileiros vão às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. E para garantir a igualdade de condições na disputa eleitoral entre os candidatos, a administração pública não pode criar novos programas sociais em ano de eleições. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Diogo Crozara. Doutor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês no Jornal da Fonte. Pois é, em ano de eleições, então, é proibido esse tipo de ato de inserir programas sociais. Seria uma forma de induzir o eleitor no voto daquele candidato, doutor? É justamente isso. A lei eleitoral, ela vem justamente tentar dar um suporte ao eleitor para que todos os candidatos tenham uma igualdade. Assim que nenhum programa social venha a ser criado no ano eleitoral para beneficiar um ou outro candidato. O que se busca é que todos tenham um potencial igual, ou seja, nenhum pode dar um benefício que o outro não pode dar. Isso visa evitar que aqueles que são candidatos à reeleição tenham uma predileção do eleitor, visam evitar que eles cheguem mais perto do eleitor do que um outro candidato. Doutor Diogo, existe algum caso de exceção com relação aos programas sociais? Por exemplo, estado de emergência, de calamidade pública, em que é permitido? Sim. Em situações de emergência ou de calamidade pública, é permitido que se façam esses programas sociais. E também naqueles programas que já estão em execução em outros anos. Por exemplo, o Bolsa Família nós temos há alguns anos. Então não há que se falar em interromper esse programa apenas por conta das eleições. É necessário, assim, que se mantenham os programas já em execução. Mas vale o lembrete, esses programas não podem ter nenhum fim eleitoreiro. Com relação à licitação de compras ou aluguel de bens durante esse ano, que é o ano eleitoral, é permitido? Muita gente tem muita dúvida a respeito disso, né? O que a Prefeitura, o Estado, a União pode fazer? Licitação, não há nenhuma vedação. Não há nenhuma licitação que não possa ser realizada no ano eleitoral. Isso é perfeitamente lícito e pode ser realizado. O que se visa é evitar que um gestor que é candidato ou que apoie determinado candidato,
ele venha a se beneficiar ou beneficiar seu candidato, como por exemplo, nomeando uma quantidade enorme de servidores durante o processo eleitoral, contratando servidores temporários, pegando servidores que talvez não apoiem uma candidatura à reeleição ou mesmo de um aliado e transferindo eles para uma outra localidade distante, aquela perseguição que poderia haver na administração. É isso que a lei vem evitar, é justamente garantir que todos os candidatos tenham uma condição igual e que o eleitor possa votar de acordo com a sua consciência. Essa questão da transferência, da perseguição, isso vale tanto para concursados quanto para comissionados? E ela vale tanto para concursados quanto para comissionados. Mas vale o lembrete, o comissionado ele não tem estabilidade, então ele pode ser demitido mesmo no processo eleitoral. E o funcionário público, ele pode trabalhar durante o período eleitoral fora do expediente de trabalho, trabalhar nas campanhas eleitorais? Sim, não há nenhuma vedação. Agora, se ficar configurado que ele está lá a mando do gestor, ou mesmo que ele está perdendo horário de trabalho, deixando de servir a comunidade para poder atuar numa campanha, isso se constitui uma grave conduta vedada e será certamente punido pela Justiça Eleitoral. Bom, com certeza esse ano vai ser o ano das redes sociais, da política nas redes sociais. E o que a legislação diz? Já se pode colocar anúncios nas redes sociais a partir de agora? Não se pode? O que o senhor pode falar sobre isso? A propaganda nas redes sociais, a propaganda antecipada nas redes sociais talvez seja o tema mais palpitante nesse momento do processo eleitoral. É bom lembrar que nós temos uma alteração com relação às últimas eleições. E essa alteração diz respeito à manifestação pessoal de um eleitor nas redes sociais. E aqui exclusivamente nas redes sociais. Eu não estou falando de blogs nem de sites pagos. Nas redes sociais, como o Twitter, o Facebook, o Instagram, é permitido que um eleitor se manifeste, dizendo qual a sua predileção, falando bem de um pretenso candidato. Isso mesmo fora do período eleitoral. Agora, um eleitor ou um candidato pagar uma quantidade de eleitores para poder fazer essa campanha, aí não. Aí isso será certamente punido, porque isso se configura em uma prática vedada. A proliferação, então, nesse caso, tendenciosa não poderia. O que se visa é resguardar o direito de manifestação do eleitor, mas é uma manifestação individual, uma manifestação gratuita, aquela manifestação democrática, visando realmente discutir um processo eleitoral. Aquela manifestação paga, aqueles que recebem para poder apoiar determinado candidato e colocar isso nas suas páginas sociais, isso certamente será... Propagandas institucionais, não é o caso dos prefeitos, já que não é eleição, mas de prefeitos, governadores, até mesmo da presidenta da República, divulgando as obras ou algum tipo de ato, pode ter algum tipo de problema com relação a isso? Sim, aí nós temos dois dispositivos. Nos 3 meses... Fora do horário da lei eleitoral. Nos 3 meses anteriores ao pleito, nenhum tipo de propaganda, exceto essa de calamidade, situações devidamente autorizadas, são permitidas. O restante, propaganda de obra, inauguração de obra, nada disso é permitido nos 3 anos antes do pleito. E vale aqui uma regra. Nesse ano de 2014, tanto o governo federal quanto o estadual, eles não podem gastar mais do que a média dos exercícios anteriores em publicidade. Então também tem uma restrição. Não pode vir agora um candidato e começar a fazer uma propaganda maciça. O valor pago em publicidade no ano da eleição, ele não pode superar a média do ano anterior. Com relação aos concursados que passaram em concursos homologados no ano eleitoral, eles podem assumir os cargos? Sim, não tem problema nenhum. Se o concurso foi homologado até o dia 5 de julho, ou seja, 3 meses antes do pleito, essas nomeações podem sim ser realizadas tranquilamente durante o período eleitoral. Mas os concursos que não forem homologados até essa data, aí não pode haver nenhuma nomeação até a data das eleições. Nós conversamos com o advogado Diogo Crozara falando sobre o que pode e o que não pode durante o ano eleitoral, o ano de 2014. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui, vários esclarecimentos foram realizados. É um prazer, uma boa noite para o senhor e até a próxima. Boa noite, é um prazer sempre estar aqui com todos vocês no Jornal da Fonte. O projeto Meninas de Luz, desenvolvido pela Organização das Voluntárias de Goiás, está com vagas abertas para o curso de gestantes. Por meio do projeto, adolescentes grávidas com idade entre 12 e 21 anos recebem atendimento social e de saúde, além de orientações sobre cuidados com o bebê. O projeto Meninas de Luz atende adolescentes grávidas com idade entre 12 e 21 anos.
Aos 18, Jaqueline participa do curso de gestantes pela segunda vez. Ela engravidou do primeiro filho aos 16 anos e conta que o apoio recebido pelo projeto a direcionou na maternidade e que por isso não abriu mão da assistência na segunda gestação. Estou mais preparada para isso, né, agora. Porque no primeiro não foi aquilo, como se diz, nossa, eu sei de tudo, né? Porque eu tive muito apoio, assim, da minha mãe, da minha sogra, da família, né, primeiro. Agora esse segundo eu sinto que eu estou mais firme, né, para conseguir sozinha. Ela sai capacitada para se tornar, então, uma mãe responsável, mesmo que uma mãe adolescente, mas uma mãe consciente de que ela tem deveres para com a criança, mas também que é uma cidadã. O curso tem duração de 2 a 3 meses e está com 30 vagas disponíveis para este mês. As mães adolescentes recebem auxílio alimentação e vale transporte para assistirem às palestras, além do enxoval ao final do curso, e continuam recebendo assistência 1 ano após o parto. É permanente. Nós temos formação de grupos em todos os dias da semana, períodos matutino e vespertino, e nós temos uma quantidade estratégica de acompanhamento, que são 15 garotas no máximo, para não perder a qualidade da orientação. Esta assistente social conta como é gratificante acompanhar o desenvolvimento das adolescentes. Quando elas terminam o curso, elas saem daqui chorando, né? Porque é um momento que elas estão tão interrelacionadas com a equipe que elas têm um carinho e afeto que às vezes na casa elas não encontram e elas encontram aqui. Parabéns ao OVG, um projeto muito louvável. E informações sobre o projeto Meninas de Luz da Organização das Voluntárias de Goiás podem ser obtidos pelos telefones 3201-9501 e 3201-9506. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui, nós voltamos amanhã. Na sequência você fica com o programa Na Marca do Pênalti. Uma boa noite e até lá.